Amém, queridos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. É assim que começa, né? As instruções, as orientações, a admoestação, né, de Paulo, entregue não apenas ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho Timóteo, mas a todos nós. E eu fui buscar lá a tradução, né? A etimologia da palavra irrepreensível. Não merecedor de repreensão. Quem não dá margem à repreensão ou censura. E para jogar uma pá de cal, sem nenhuma falha, perfeito. Aí eu fiquei meditando, pastor João, sobre esse significado, o significado literal, né, dessa palavra. E se a gente for agora refletir na tradução literal dessa palavra, queridos, a gente já abandona a corrida na largada. Quem de nós será passivo de não ser repreendido? Quem de nós se diz perfeito? Nem aquele que escreveu essa admoestação, nem aquele que trouxe essa admoestação na palavra de Deus foi este homem. Ao contrário, Deus permitiu que um espírito na carne vai saber o que era isso. Só no céu vamos saber. O repreendia toda vez que ele se envaidecia pelos conhecimentos que do alto ele havia recebido. Não há um sequer que passaria por esse crivo. Então, queridos, eu comecei a refletir sobre o propósito do nosso encontro como retiro de pastores. O motivo, né, a motivação do nosso encontro. Que é um tempo, todos nós, como tantas vezes a gente ouve, um tempo para a família pastoral, um tempo de renovo, um tempo de encorajamento, um tempo de inspiração. E Deus, como que um tema como esse pode ser inspiração, pode ser encorajamento para a nossa vida, se ao ler essa expressão de forma literal, ela se transforma muito mais num peso, numa referência inalcançável, inatingível. Como isso vai poder ser bênção para a nossa vida? Então, queridos, eu não quero aqui de forma alguma forçar a barra. Eu não quero aqui buscar trazer uma nova tradução para essa palavra. A tradução é essa, ponto, foi dado. Mas eu quero, pela graça de Deus, eu quero meditar sobre os desdobramentos dela, sobre a abrangência dessa palavra, para que de maneira, ao refletirmos sobre a abrangência dessa palavra, os seus desdobramentos, a gente consiga trazê-la para a nossa própria caminhada. A gente consiga entender o propósito dessa palavra na nossa própria caminhada. Ao a gente olhar para a história da palavra de Deus, toda ela, a gente percebe que a gente vai aprender muito mais sobre uma postura irrepreensível do que propriamente sobre irrepreensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Uma postura irrepreensível diz respeito a toda a minha caminhada, a minha conduta diante dos meus acertos e diante dos meus erros. É isso que a palavra nos ensina. E por que eu disse que eu compreendi o propósito de ter mudado? Porque ontem, durante as conversas pastorais, né, pastor João Martins, pastor Paulo Júnior aqui, foi citado um exemplo. Nós aprofundamos no exemplo na vida de um homem. E era o que Deus falava no meu coração. Mas para que agora nós refletíssemos sobre a vida desse homem, num outro aspecto, que nos aponta para essa abrangência da palavra e do ser irrepreensível, e de como isso pode agora então ser inspiração e encorajamento para a nossa vida. Davi. Ontem fomos ministrados a respeito do peso do pecado na vida de Davi, sendo talvez, como a gente refletiu aqui ontem, o maior deles, a renúncia da sua paternidade.
Mas eu quero então ler pontos de duas histórias que se fundem, que elas estão interligadas o tempo todo. A história de Saul e a história de Davi. E eu te convido aí a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu não vou ler o texto todo, porque a gente sabe o contexto. Saul desagradou a Deus, Saul desobedeceu a Deus, diante daquilo que era um comando, uma direção. E as motivações pelas quais Saul fez isso, nós também sabemos. Ele se envaideceu, ele passou a adorar a si mesmo, a ponto de, como diz o texto, está lá no Carmelo, construindo uma estátua em sua própria homenagem. E Samuel vai ao seu encontro. Eu vou ler aqui a partir do verso 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí que está o ponto. Agora vamos ver qual foi a postura de Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Mas eu tive uma boa ideia. O que seria do Senhor sem mim? Tadinho, Deus está lá, crise de identidade no seu trono, procurando quem possa fazer aquilo que o surpreenda, aquilo que ele não conseguiu pensar. Aí ele achou Saul. Sortudo Deus, né? Poxa, encontrou Saul. E aí Saul diz: trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os santificarem ao Senhor seu Deus. Detalhe, ele não fala Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus. Ele olha para o profeta e fala: o Senhor seu Deus. Aí você reflete aí como você quiser a respeito disso. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E aí, lá em 2 Samuel, a gente vê na verdade, vamos lembrar do Salmo 51, porque 2 Samuel, quando retrata lá a confissão, né, de Davi, mas lá em Salmo 51 é onde Davi declara de fato a sua postura diante da repreensão. Ele diz, diante de tudo que nós ouvimos ontem, vai te ser tirado um filho, vai ser na paternidade que você vai sentir na carne, mas não apenas isso, não apenas isso. Seus filhos tomarão as suas mulheres, não apenas isso, haverá incesto na sua família, não apenas isso, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Era coisa demais para agora ficar o resto da vida clamando a misericórdia, pedindo a Deus que isso não acontecesse. Mas sabe o que Davi fala no Salmo 51? Contra o Senhor pequei, somente contra o Senhor. Faça de mim, Senhor, o que o Senhor bem quiser. Isso me traz uma pergunta. Davi foi irrepreensível?
Será que Davi não foi irrepreensível? À luz daquilo que eu tomo a liberdade de compartilhar e refletir com os irmãos sobre a abrangência dessa palavra. Porque se nós compreendemos que perfeito não seremos, como podemos traduzir essa palavra na nossa caminhada? De maneira que ela não seja um peso, de maneira que ela não seja condenação, mas seja inspiração para a nossa vida. Certamente, Davi não foi um homem irrepreensível pontualmente. Ele teve os seus erros e teve os seus fracassos. Mas Davi, na sua jornada, apresentou uma postura irrepreensível. Porque mesmo diante do fracasso, mesmo diante, talvez, do maior constrangimento, do maior fracasso apontado na história da Bíblia, a única coisa a qual o coração de Davi se arremete é o desejo de estar na presença do Pai. Uma coisa pedi ao Senhor, e é isso que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Queridos, quantas coisas que Davi podia pedir. Oh Deus, alivia. Deus, quebra a minha. Me ajuda, Senhor, o fardo está pesado. Ele não pede outra coisa, Senhor, só não me afasta da tua presença. Eu não sei como você enxerga isso. Se isso para mim não é ter um coração irrepreensível, eu não sei mais o que é ser um homem irrepreensível. Que eu possa morar na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? O teu favor? Ele não fala isso. Ele fala o quê? Contemplar o teu amor, a tua formosura, a tua bondade e continuar aprendendo no seu templo. A vereda do justo é como a luz, vai brilhando, 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 até o dia que de fato nós seremos perfeitos como Cristo é. Porque a palavra sempre nos aponta para expressões de eternidade. E aí é complicado, porque a gente tem que olhar para essas coisas na ótica da eternidade. Como, por exemplo, quando Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Dorme com esse barulho aí, irmão. Alguém aqui se diz ter a mente de Cristo? Na perspectiva do que escolhemos, do que falamos, de como nos comportamos, de como respondemos às questões da nossa vida. Alguém aqui diz, eu tenho a mente de Cristo? Mas é o que está sendo dito a nosso respeito. E isso está sendo dito na ótica ampla de quem somos na presença dEle. Mas estamos nessa caminhada dos justos, aprendendo com um coração, em nome de Jesus, irrepreensível, sendo moldados a cada dia, até que um dia sejamos na altura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então eu creio que isso nos leva a compreender dois aspectos importantes, que foram os pontos colocados, quando a gente definiu esses temas. Dois pontos para nos relacionar, nos aterrizar, a essa palavra, sermos irrepreensíveis. Submissão e confissão. Porque não há, queridos, em nome de Jesus, pode qualquer me procurar depois e me ensinar, eu estou aqui aberto a aprender, mas eu não consigo encontrar outra forma de me relacionar com a palavra irrepreensível, que não seja apresentar o meu coração com erros e com acertos, me submeter a tratamento e confessar ao Senhor tudo que for necessário. Eu não vejo outra forma. Porque caso ao contrário, queridos, vai ser um peso para a nossa vida. Em vez de ser um momento de inspiração, de encorajamento para a sua vida, a gente vai sair daqui carregado desse peso. E não é o que eu quero. Que em nome de Jesus a gente saia daqui inspirados, queridos. Inspirados em Deus. A vivemos essa vocação maravilhosa que Deus falou a cada um de nós. Que nos levou a fazer escolhas que nem a gente acredita que fez. Nem a gente acredita, pastor. A gente olha para trás, algo tão poderoso laçou o nosso coração, nos trouxe para esse lugar, César?
Então a gente tem que crer que há algo mais maravilhoso, mais poderoso a nos conduzir, a nos inspirar, a nos moldar, a nos tratar, a nos aperfeiçoar, do que apenas ficar nos acusando e nos condenando daquilo que nós já sabemos. O que a gente pode aprender então, pelo menos eu estou aprendendo, é que a questão de ser irrepreensível não significa ser infalível. E talvez essa é a crise na vida de muitos pastores, ao pensarem sobre a sua irrepreensibilidade. Estão se distraindo num esforço pela sua infalibilidade. E isso se torna um peso, um fardo muito grande para carregar. E aí voltamos então ao exemplo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Se a gente olhar para os atributos de Salomão, seu filho, por aquilo que os olhos veem, e olharmos para o Davi e sua história, certamente Salomão seria o rei que nós escolheríamos. Reinado de paz, reinado de prosperidade, um reinado de sabedoria, um conselheiro das nações. Reis, líderes vinham aos seus pés para aprender dele. Riqueza, sabedoria. Mas eu quero ler como Deus enxerga. Voltando a 1 Reis, no capítulo 11. A derrocada de Salomão, nós sabemos, por conta dos seus rabos de saia, por conta das mulheres, ele se entrega à idolatria aos deuses das suas mulheres. E isso desagrada a Deus. E aí, não sei se já passou, talvez tenha passado despercebido por muitos, mas a exortação que Deus traz a Salomão. E ela aparece em vários pontos do capítulo 11, mas basta apenas ler um, para que a gente entenda. Capítulo 11, de 1 Reis, verso 11. Então o Senhor lhe disse: já que essa é sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Agora presta atenção. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Mais à frente, verso 36, darei uma tribo a seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade que eu quis pôr meu nome. Foi um ladrão de ovelhas, foi um assassino, um homem que negou a paternidade que Deus escolheu para honrar seu nome. Sabe por quê, queridos? Porque encontrou nele um coração quebrantado e contrito, e diz na sua palavra: este o Senhor não rejeita. O Senhor usa o extremo, porque não há história mais triste, pelo menos eu não conheço, na vida de um homem honrado por Deus, levantado por Deus, do que a derrocada na vida de Davi. E mesmo diante de toda a tristeza da sua história, o final da sua vida, os salmos escritos, é só clamando ao Senhor pela sua presença, reconhecendo a sua miséria e tendo desejo de depender dele. Queridos, se isso para mim não for um coração irrepreensível, eu não sei mais o que é.
não foi Salomão. Ele está dizendo, é por causa do teu pai Davi que a minha promessa sobre a sua descendência continua. O ladrão de ovelhas que entrou no curral do outro para pegar uma. Aquele que, diante do medo, da ansiedade de não ver o problema resolvido, trama a morte do pastor da ovelha. Aquele que tentou colocar a mulher de volta para deitar com o pastor da ovelha, de maneira que o filho não fosse dele. Esse aí. Perfeito? Não. Irrepreensível pontualmente? Deixou de ser. Aonde está esse coração? Esse coração que Deus valorizou tanto, a ponto de dizer, é Ele. Porque é uma caminhada, queridos. Nós estamos numa caminhada. Não aceite na sua vida. Eu não estou aqui fazendo apologia a conformismo aos nossos erros e pecados. Mas eu estou dizendo, queridos, que há esperança no Senhor. De continuarmos nessa caminhada, de sermos moldados, aperfeiçoados. Acabamos de cantar isso. Morrendo o nosso nome a cada dia. Olhando com outros olhos para as nossas dores e sofrimentos, na medida que ele se transforma num testemunho, sabe para quem? Para a nossa própria vida. Quero trazer à memória diante dos erros, diante do sofrimento, o Jeremias chega lá e diz, só vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E sabe o que me dá esperança? Graças ao grande amor do Senhor é que eu não sou consumido, porque as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, elas me acompanham na minha caminhada, grande é a sua fidelidade. Portanto, queridos, irrepreensibilidade é um paradoxo. Pois a postura irrepreensível também tem a ver com a humildade e a submissão de ser repreensível. Talvez a palavra esteja nos ensinando muito mais como nos posicionamos quando erramos, do que propriamente dizer, olha como eu sou irrepreensível. Há mais virtude na palavra de Deus diante de homens assim, miserável. Quem disse isso, queridos? O cara que escreveu aquilo que a gente tem como doutrina para a igreja. Se Paulo, escritor de quase metade do Novo Testamento, diz miserável homem que eu sou quando eu olho para mim, o que sobra para mim, queridos? Aí você está lá nos seus desafios na igreja. Paulo aos Filipenses, amados, aquilo que eu falei com vocês diversas vezes, e agora repito com lágrimas, se Paulo tem que repetir, meu irmão, com lágrima, o que sobra para mim? Achar que eu falei e todo mundo entendeu, que eu não vou ser incompreendido, que eu não vou ser injustiçado, que está tudo resolvido. É jornada, queridos, é caminhada. E podemos permanecer nela, porque sabemos que aquele que nos chamou é fiel. E isso nos leva ao último ponto. Eu me submeto e confesso. E talvez aqui possa ser o grande desafio da nossa vida. E por isso que eu disse que foi tremendo, providência de Deus essa mudança. Porque nós ouvimos, nas conversas pastorais, sobre esse aspecto de Davi, que nos leva para esse contraponto da misericórdia de Deus. E ontem o Ivan, que pregou no horário que eu iria pregar, compartilhando sobre canto escuro. Sobre, na nossa jornada, na nossa caminhada, irmos endurecendo o nosso coração e andarmos no escuro.
Diante de muitas diferenças entre a postura de Davi e a postura de Saul diante do confronto, houve uma semelhança na origem de tudo. A origem de tudo, o pecado de Davi teve a mesma origem do pecado de Saul, queridos. Sabe qual foi? Solidão. Davi tomou posse do seu direito de rei de maneira equivocada, estava onde não devia estar e por isso fez o que não deveria fazer. Saul se encontrou num lugar de solidão tão grande que o colocou numa condição tão doentia que ele passou, diz a palavra, a adorar a si mesmo. Samuel chegou no acampamento, onde ele está? Aí ele foi lá no Carmelo e lá ele erigiu uma estátua em sua própria homenagem. O pecado de Davi não foi a prostituição e o pecado de Saul não foi a desobediência. O pecado de ambos foi a solidão, o isolamento em busca dos seus próprios interesses. E isso se torna um ciclo vicioso, porque se lá em Provérbios 18, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, a contrapartida é verdadeira. Quanto mais eu buscar os meus próprios interesses, mais eu me isolo. E isso agora vai ficando um loop, que vai dragando a nossa vida, vai destruindo a nossa vida. E aqui eu acho que é o grande ponto dessa mensagem, queridos, apesar de estar no final. Não nos isolemos. Privilégio ter participado desse tempo aqui, nessa semana, no Conselho Ministerial, onde a tônica de tudo que Deus falou no nosso coração foi sobre nossas relações. As nossas relações é que vão nos proteger nessa caminhada, queridos. E o diabo vai querer nos convencer aquilo que ele faz desde o começo. Salva-te a ti mesmo. Se isole, não preste contas, não dê satisfação, fique sozinho, não se exponha. Enquanto isso, vamos morrendo. Um coração irrepreensível, queridos. É um coração que se submete à palavra de Deus e se submete aos irmãos. Um coração irrepreensível é aquele que não tem medo de confessar as suas falhas, os seus erros e os seus pecados. No lugar de segurança, no ambiente da família, no lugar do amor fraternal, que é neste lugar que nós encontramos cura e vida para sempre. Queria orar.